Somente nos primeiros 5 meses de 2023, gente, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra pessoas idosas. Os números são da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos e apontam um aumento de 87% em relação ao mesmo período de 2022. E aí, estamos, como eu disse aqui antes do nosso intervalo, no Junho Prata. E o que é o Junho Prata, Andresa? Um mês para conscientização, gente, sobre a violência contra os idosos. E aí, para a gente saber um pouco mais sobre os direitos, né, dos idosos, de quem está aí na terceira idade, a gente vai conversar com o advogado Vinícius Cipriano, advogado, professor Vinícius. Seja muito bem-vindo, professor, um prazer tê-lo conosco. A gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, né, no intervalo aí, sobre algumas situações com relação à violência em si contra o idoso, né, e até números muito alarmantes, né, que a gente vai tratar aqui durante a nossa entrevista. Mas, de primeira, Junho Prata. O que significa esse Junho Prata? Qual a iniciativa, né? O que a gente pode, nesse mês aí, trazer à tona para a discussão? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93.5, Jovem Pan News. Bom dia aos jornalistas. De início, é importante que a gente tenha em mente que o dia 15 de junho agora é um dia que ele visa, né, combater, um dia que marca o combate, né, à violência contra o idoso. E essa violência contra o idoso, esse mês que é significativo em relação a isso aí se deve realmente em face dos dados, dos números que vem alertando a nossa população. Um exemplo disso é que houve um aumento de 2022 para 2023, cerca de 800%. 800%. Gente. De 2 mil casos a 20 mil de abandono de idosos em lares, de instituições de longa permanência, hospitais, os mais diversos locais. Meu Deus. Esse é um exemplo. Nossa, isso é só um pequeno detalhe ali, né, que a gente traz aqui para você. Já pensou, Edmar Martins? 800% de aumento. E é como a gente estava questionando aqui, será que havia ali uma subnotificação? Ou, enfim, né? Depois que foi... E eu fiquei imaginando assim, ó, se havia uma subnotificação, imagina, né? De qualquer forma, é muito alarmante. Demais. Né? É muito preocupante demais, em relação a isso. Demais. E o que está acontecendo, né, para que tudo isso aconteça, né? Onde estão ali os familiares? Tem algum dado com relação a isso, Vinícius? Assim, em relação a familiares em específico, a gente não tem esse embasamento. O levantamento foi feito pela Agência Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação. Existem dados em relação ao abandono, em relação à violência. Todos são dados gritantes, mas o dado mais gritante, mais alertante é esse, de abandono. O número também de violência contra o idoso também aumentou bastante, bem significativo. Inclusive, um percentual de mais de 100%. Nossa. Vinícius, e com relação ao abandono, o Estatuto do Idoso garante também uma pensão para os idosos, né? Primeiro, o pai tem aí a obrigação, o dever de cuidar dos filhos, e também tem casos em que ele tem direito a uma pensão. Que casos são Quando esses? se fala em pessoa idosa, Edivan, a gente tem várias vertentes, vários direitos, né? E aí a gente tem direito a que ele tenha uma saúde mental preservada, saúde física preservada, certas facilidades e oportunidades do cotidiano, como é o caso do transporte público gratuito, vaga de estacionamento, né? Direito, inclusive, a ter uma unidade habitacional. Existe um percentual de 3% em unidades habitacionais financiadas pelo Sistema de Financiamento Habitacional do Brasil, certo? E aí, no que diz respeito... Medicamentos, né? Medicamento. No que diz respeito a essa questão de alimentos, né, prestação alimentar, o Estatuto do Idoso, ele guarnece, né, que parentes, pessoas, né, tenham a obrigação alimentar junto a idosos que estejam necessitando, de fato. É como se fosse, por exemplo, uma criança, né, que necessita suprir suas necessidades e o pai, né, o genitor ou a genitora, tem a obrigação em alimentar em relação àquela criança. Da mesma forma, certo? Os alimentos é uma obrigação civil, né, e também o Estatuto do Idoso também garante, juntamente com outras leis, esse tipo de direito para a pessoa idosa. Quando ele não é subtraído desse direito, quando não tem esse direito atendido, como é que ele pode recorrer à Defensoria Pública? Existem vários mecanismos, né, em que ele consegue se obter, né, acesso ao judiciário e tentar fazer com que esse direito seja efetivado.
Um deles é a Defensoria Pública, né? Um órgão brilhante, essencial no nosso sistema de justiça. Mas também existem outros, né, órgãos, inclusive na iniciativa privada, como é o caso do Núcleo de Prática Jurídica da minha instituição, a Estácio, né? Tenho que deixar de falar aqui. Sou professor da Estácio, trabalho no Núcleo de Prática Jurídica. E lá a gente também tem esse trabalho voltado, né, para o assistencialismo de pessoas que necessitam de apoio jurídico, né, de um assessoramento jurídico. Então essas pessoas podem procurar tanto a Defensoria Pública como os núcleos de prática jurídica das universidades, como é o caso da Estácio, certo? Para tentar acessar o judiciário e buscar esse direito, né, uma prestação alimentar, uma pensão alimentícia. Os medicamentos também, principalmente aqui, os medicamentos de uso contínuo, né? É também um direito garantido aos idosos. O Estatuto do Idoso tanto garante medicamento gratuito, né, para aquelas doenças, aquelas comorbidades que são mais comuns, como também, exemplo, próteses, né? Tem idosos que precisam de uma prótese Sim. ortopédica. O Estatuto do Idoso também guarnece isso, certo? Se a gente observar lá na letra da lei, essa lei de 2003, se a gente observar, até 2003 a gente não tinha nenhuma lei de proteção ao idoso. Sim. É como eu estava falando no intervalo aqui com vocês, a gente não tinha essa perspectiva de vida, né? De que iria viver muito. Isso. E aí, com essa perspectiva de vida, o avanço da tecnologia médica, da medicina, o ser humano está observando que o envelhecimento é um processo natural, é algo habitual na vida de todo mundo. E por essa razão, o envelhecimento ele tem que ter uma certa relevância, tem que ter uma certa relevância junto ao poder público. E aí surgem leis de proteções, como é o caso do Estatuto do Idoso, certo? Então, esse aumento exponencial da população mais velha faz com que o poder público se volte olhares para ele. Né? Até tanto que a gente, hoje em dia, existem situações como é o caso do etarismo, né? Que é a discriminação contra o idoso, que antigamente era algo mais comum. Hoje em dia, não. Hoje já tem que ter um olhar diferenciado. A gente teve uma situação em março na universidade, né, de etarismo, discriminação contra o idoso, que, de certa forma, tem que ser repudiado. Inclusive, é um crime que veio com a alteração da lei de 2022 agora. A sociedade bateu, a imprensa bateu. É tanto que as que causaram esse delito saíram, inclusive, da universidade, né? Sim. Se desligaram do curso. Tiveram que modificar ali a vida, né? Porque, né, acabaram infringindo ali. O que é que essa velha tá fazendo aqui? Um negócio assim, não foi? Foi uma frase dessa natureza. Dessa natureza. Em 2022, a gente teve uma alteração muito importante do Estatuto do Idoso. Foram incluídos cerca de 9 crimes, condutas. Sim. Uma delas, a questão do abandono do idoso em instituições de longa permanência, hospitais. Outra, por exemplo, o fato de você desviar bens de um idoso, né? Prática bastante comum, né? Sim. Existem pessoas que, por exemplo, se aproveitam do Instituto da Interdição, que é um instituto em que eu vou buscar judicialmente que alguém seja resguardado através de um curador, em razão de um problema de saúde, um problema de saúde mental ou física. E às vezes as pessoas se aproveitam da interdição para justamente cometer atos ilícitos. E aí é preciso que o judiciário, os órgãos do sistema de justiça, eles tenham um olhar mais atento para esse tipo de situação. A curatela é uma questão de responsabilidade, não só no que diz respeito a que o idoso tenha uma representação, mas também em como vai ser gerido aqueles bens que pertencem àquela pessoa idosa. Sim. Tem um caso também muito comum, o pessoal que cuida das pensões, né? Pois é. A pensão que você perguntou anteriormente, Sim. é o chamado BPC, né? BPC. Eu acredito que você também deve ter falado disso aí, que é o benefício de prestação continuada, que em verdade é um benefício, certo? Previdenciário, natureza assistencial, que é obtido, né, através do INSS a pessoas que não têm nenhuma fonte de renda e estão numa situação, né, de pessoa idosa, numa condição de pessoa idosa, que é aquela pessoa que tem mais de 60 anos de idade, certo? E aí o nosso sistema de seguridade social concede à pessoa esse benefício previdenciário. Muitas pessoas, inclusive, usufruem desse benefício, né? Inclusive, antes de vir para cá, eu tive uma conversa com uma pessoa que é vinculada ao governo, e ela falou que está tendo um certo problema com a agência do INSS na Zona Norte, né? Mas que está tentando se buscar essa resolução. Por quê? Porque a região norte é uma região muito habitada e com certeza com muitos idosos. Sim. E aí parece que fechou uma agência na região norte, né? E esse problema acaba travando talvez o serviço, né? porque ninguém consegue hoje numa certa idade, aliás, pessoas que têm certa idade não conseguem atendimento online com tanta facilidade. Sem dúvida, sem dúvida. Existe essa dificuldade, né? Isso. Falando da violência em si contra o idoso, Vinícius, a gente de vez em quando se depara aí com uma situação como essa. Hoje em dia, com celular, com tudo, né? A gente vê essas situações que são, assim, deploráveis, né? E o que é mais importante, eu acho que hoje em dia a gente tem, criando essa conscientização, acaba que as pessoas denunciam muito mais,
né? As pessoas, os vizinhos ali acabam vendo uma situação, existe ali uma denúncia. E eu queria saber de você, esse pós, o que é que acontece quando a gente vai ali, percebe uma situação como essa de violência? O que é que acontece com aquelas pessoas que estão ali ao lado do idoso, que em vez de estar praticando bem, fica, né, usufruindo ali do idoso, digamos assim, né, do dinheiro do idoso, da pensão do idoso? O que é que acontece com essas pessoas? Vamos lá. Existem condutas tipificadas no Estatuto do Idoso como crimes. Né? Por exemplo, como eu falei aqui, o abandono, né, e a apropriação de forma indevida ou desvio de bens e valores de uma pessoa idosa. Hoje, a situação quando envolve crime, né, existem delegacias especializadas no idoso. Sim. A nossa fica aqui naquele complexo de delegacias lá na Ayrton Senna. Existe uma delegacia especializada para o idoso. Então, a pessoa idosa ou alguém, quando tem notícia de uma pessoa idosa sofrendo algum tipo de maus tratos, violência, se existe de fato um indício de uma prática de um crime, tem que procurar uma delegacia, porque lá vai ser apurado e vai ser cientificado a autoridade policial de que ali existe um crime, para que aquela pessoa, aquele ofensor, aquele suposto autor do crime, venha a responder perante o judiciário e ser condenado eventualmente por uma pena, né? Porque a lei estabelece. Pena, inclusive, essa que pode ser submetida à prisão. Sim. Entendeu? Então, hoje o assunto é muito sério. Existem crimes que protegem, de fato, a pessoa idosa como vítima. E crimes que são punidos pelo judiciário por essa vertente. Então, o pós é justamente isso, né? É fazer com que, né, se reprima tal conduta, né, no judiciário, né, condenando a pessoa por uma prática de um crime contra o idoso. E esses crimes, você falou da violência em si, mas outros, só pra gente dar um exemplo Os aqui. mais comuns, né? Os mais comuns. Discriminação, maltrato, abandono, os maus tratos. Eu tenho a questão de se apropriar de um cartão, reter cartão magnético, usar a pensão, discriminar uma pessoa idosa na obtenção de uma operação de crédito. É um crime, né? É lógico que existe uma ressalva para isso. Quando a pessoa idosa está em situação de superendividamento, aí a lei já ressalva, aí não é crime. Mas se eu discriminei uma pessoa idosa na obtenção de uma operação de crédito num banco, numa agência de instituição financeira, aí sim eu tenho um crime, certo? Reter cartão magnético, né? Que é uma prática também que, assim, de vez em quando surge aí no noticiário, até próprio nas investigações policiais. Agora, uma coisa que pouca gente sabe e que é bom, não, notícia boa, o direito à meia entrada. Isso. Né? Direito à meia entrada. Você vai assistir Geraldo Azevedo, lá no MIT. Ao teatro, lá no show, cinema. Cinema e tal. E pois pouca gente sabe que o idosozinho tem direito a pagar metade. Esse também das unidades habitacionais é algo que poucas pessoas sabem, né? 3% das unidades habitacionais, em relação ao sistema de financiamento habitacional, são destinadas a pessoas idosas. Pois é. E a gente estava até conversando aqui também, Vinícius, justamente sobre essa questão, que a nossa população está cada vez mais revertendo ali aquela pirâmide, né? A gente tem a pirâmide invertida agora, que a população de idosos é bem maior do que quem nasce, né? Dos nascidos, né? E aí as políticas públicas têm que ser pensadas nesse intuito, né? Você estava falando da questão dessa lei, né, de 2022, que trouxe ali novas perspectivas, né? É a Lei 14.423 de 2022. Essa lei trouxe 9 tipos de crimes e outras situações, né? Por exemplo, a questão do termo, né? Hoje, tecnicamente, o termo é pessoa idosa. Sim. Pela lei. Não é mais idoso, né? É pessoa idosa, certo? Então, essa lei trouxe várias inovações, mas principalmente esse caráter de coibição. De tentar fazer com que esses dados, que são tão alarmantes, eles caiam. Porque, para você observar, o estudo foi feito ano passado. Pois e a lei né? surge também ano passado. Exatamente. Então, a preocupação do Poder Legislativo foi imediata. Porque um número de 2.000 para 20.000 é muito significativo de abandonos de idosos em instituições de longa permanência ou hospitais. Então, assim, é muito significativo, é uma preocupação que a gente tem que levar para toda a sociedade. Uma conscientização bastante importante para a gente. Sim, né? Ô Vinícius, e aí a movimentação aí do Junho Prata, Isso. Qual é a programação? Vocês têm uma série de palestras, como é que, para alertar, orientar, divulgar, né? Porque é muito importante. O idoso, alguns vivem mais solitários, né?
uns abandonados, outros ali com um parente coordenando a parte financeira, outros até explorando, né, gastando em tudo menos naquilo que é necessário para o idoso. Enfim, então são orientações muito importantes, até que pessoas esclarecidas não têm, né, não chegam a informação completa dos direitos garantidos no Estatuto do Idoso. Qual é o trabalho de divulgação nesse período aí do Júnior Prata? A nossa instituição ela não está com nenhuma campanha específica, mas nosso trabalho é diuturno. Eu vou dar um exemplo. A gente tem um projeto na nossa instituição, que é um projeto de letramento, que inclusive eu vou até aqui evidenciar, porque é bastante importante e eu vejo como algo muito relevante, que tem vários idosos. Vários idosos indo para a instituição Estácio, que fica na Alexandrina de Alencar, buscando o quê? Acessar a educação. Nunca tiveram a iniciativa de buscar aprender a escrever, a ler, e hoje estão sendo alfabetizados na nossa instituição. Mas a gente tem outras ações que são voltadas para toda a comunidade, né? E nosso núcleo de prática funciona diuturnamente também, né? No período comercial. Então, assim, hoje o Junho Prata acaba que se tornou algo muito diuturno na nossa faculdade. A gente tem uma vivência muito grande com pessoas idosas e nos mais variados tipos de ação, até porque a gente tem lá na nossa faculdade um espaço de psicologia para a comunidade, a gente tem um laboratório de fisioterapia, a gente tem um núcleo de prática jurídica, a gente tem várias ações de todos os cursos voltadas para toda a comunidade. E enfatizando ainda mais essa questão do cuidado com a pessoa idosa. Então é importante que saiba disso. Na Avenida Alexandrina Alencar, a gente tem esse serviço, né, pautado para a comunidade. Maravilha. Vinícius, o que é que ela entende hoje como idoso? Já que a gente está passando por tantas mudanças, né, que hoje o idoso, acho que o idoso não é mais idoso, né? A gente está sempre ali num patamar tão bom hoje em dia, né? Tão ativo, cada vez mais jovens. Que bom, isso é maravilhoso, cheio, né? nas academias, você chega no shopping, né? O pessoal passeando, tem cadeira de roda, normal, enfim. Todo mundo, né? Nos teatros, né? Na casa de show. É como eu ressaltei anteriormente, né? A pessoa idosa ela não se sente mais idosa. Jamais. Estava num restaurante ontem, aí tinha uma senhora que tinha uns 70 e já tinha passado dos 70 por aí. Aí a gente perguntou, vai pro show de Valdones? Adoro Valdones. Adoro. Se a minha coluna deixar... Ela vai, né? Se a minha coluna deixar daqui para noite, eu vou. Quer dizer, então é um resgate, né, da juventude, da mocidade, você curtir. Essa perspectiva do aumento de vida, né, que hoje a gente tem uma perspectiva de 76,2 anos, que foi um dado 2023 agora, ela fez com que essa população mais velha tivesse um cuidado maior, né, com a sua vida, com a sua dignidade, questão física, mental, questão recreativa, o lazer em si. Então, assim, acaba que o termo legal, que na lei idoso é aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Isso, era isso que eu queria certo? saber. Essa pessoa que tem 60 anos ou mais, ela acaba que hoje o espírito dela jovial acaba sendo mais acentuado, né? Por causa justamente dessa intensidade, né, que a sociedade vive, né, de propiciar medidas de proteção e medidas também de oportunização. Não é só proteger o idoso, não. É também fazer com que ele seja assegurado na sociedade como uma pessoa, como qualquer outro, né? Como qualquer outro, uma pessoa de 25 anos. O avanço da medicina, né? Você provoca aí uma população cada vez mais ascendente de idosos, né? Eu fui para um enterro semana passada de uma senhora com 106 anos. Vai ser um recorde. O camarada da funerária disse, rapaz, é o primeiro que eu estou fazendo aqui, desde que eu estou aqui, uma pessoa de 106 anos. De minha bisavó, que Deus a tenha, ela faleceu com 102 anos. Pois é. Olha que coisa morava boa. Eu sou da cidade de Alexandria, né? Rio Grande do Norte. Morava lá, no Alto Oeste. Isso é rapadura, coalhada. De tudo. Rapadura, coalhada. Talvez seja o segredo, né? Talvez. Eu fiz uma entrevista com um senhor uma vez, lá de São Rafael, que teve a casa inundada, né, por aquela a barragem de açu e tal. Ele tocava um folezinho, né? Aí eu, com muita luta, ele desde que saiu não voltou à casa que era dele. Mas a gente por causa da inundação. Conseguiu levar. Ele já estava com 90 e poucos anos. Aí eu perguntei qual é o segredo de tanto isso. Ele disse, o sereno.
Isso aí que deu sereno, acontecendo aquele arzinho, aquela brisa boa, sem poluição e tal. Isso me deixa muito bem. Maravilha. Olha, tem como eu conhecer um pouco mais, Vinícius? Eu acho que é importante, né, as pessoas conhecerem um pouco mais ali do que prevê o Estatuto do Idoso, né, dos seus direitos, do, né? Acho que é importante. Em você sendo ou não idoso, é importante você ter o conhecimento. O Estatuto do Idoso, ele garante e assegura vários direitos, né? E aí eu tenho reserva, por exemplo, de um percentual de vagas de estacionamento. Eu tenho o direito ao transporte gratuito, mas a idade já muda, né? Teria que ser a partir de 65 anos. Isso. Tá. Reserva de vagas também de assentos no transporte público para idosos. Falei do direito já aqui, né? Unidades habitacionais, os medicamentos gratuitos, as próteses ortopédicas. Posto de renda. Questão de preferência em processos judiciais e administrativos e prioridade especial para aqueles que têm mais de 80 anos. Questão de prioridade na restituição do imposto de renda, certo? Então, são direitos que são assegurados ao idoso justamente em razão de sua idade. Você me lembrou de uma coisa, Vinícius, falando dessa questão dos 80 anos. Existe realmente uma prioridade? Existe uma prioridade especial. As pessoas que têm acima de 80 anos, elas têm uma prioridade especial, uma garantia de prioridade especial. É um plus. De 60 a 80 anos, a garantia de prioridade existe, certo? Ela é assegurada por lei. Ultrapassei os 80 anos, tenho 80 anos ou mais, eu tenho uma prioridade especial. Inclusive também eu tenho prioridade em unidades de saúde, né? Unidades de saúde, existe também a garantia, né, de atendimento preferencial para essas pessoas. E o atendimento preferencial em outros ambientes também é assegurado pelo Estatuto do Idoso, né? Aquelas filas de prioridade, né? Que muita gente também às vezes não obedece. Não obedece também, muitas vezes, né? Infelizmente, né? Supermercado, banco, cinema, órgãos públicos, certo? Então tem essa questão da preferência ali acima dos 60 e uma preferência a mais... Uma prioridade especial. Prioridade especial. Isso, para aqueles que têm mais de 80 anos. A questão do atendimento preferencial também é um direito estatuído pela Lei 10.741, 2003, que é o Estatuto do Idoso. Maravilha. Certo? E todos nós atentos aí ao Júnior Prata, a todas essas, né, ideias que nós colocamos aqui, porque a gente tem que estar de olho ali nos nossos idosos, tratá-los cada vez melhor. Afinal de contas, se não fossem por eles, nós não estaremos aqui, né? Não estaríamos aqui. Então a gente tem que estar... E nós iremos nos tornar idosos. Com certeza. Pessoas idosas. Tem que pensar nisso também, né? E pensar num futuro melhor, né? Que a gente chegue lá com leis realmente que são postas em prática, para que você possa ter ali o seu momento, né? Em que você esteja nos seus 60, 70 anos e esteja super bem, né? Vivendo aí a plenitude da vida, que é muito importante, né? É verdade. Vinícius, quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Pelos seus esclarecimentos, por todas as coisas que foram colocadas aqui hoje. Acho de suma importância esse tema. A gente tem que batalhar nisso aí, porque cada vez mais, né, com esse número, eu fiquei alarmada aqui com o número que você passou. 800%. Nossa senhora, gente. Pelo amor de Deus. E você que tá aí, de repente viu alguma coisa, né? Achou alguma coisa estranha. Denuncia, gente. Denuncia, que a polícia tá lá, olha, de olho aberto e precisando, às vezes, até da denúncia, porque é uma coisa tão escondida, às vezes, né, Vinícius? Que quando você desconfia e denuncia, a gente tem como atuar e até salvar a vida, né? Isso. Eu que agradeço a participação no programa, agradeço a vocês, né? E assim, o que eu tenho para finalizar, de fato, é que o envelhecimento acabou se tornando um processo normal na nossa vida e a gente tem que levar em consideração isso, né? E é um processo normal na nossa vida e a gente tem que observar que ele também precisa de dignidade, esse processo normal. Sem dúvida. Certo? A dignidade faz parte de toda a vida humana. Um crime que eu acabei não falando, acabei de me lembrar aqui, é o fato de deixar de prestar assistência, né, de saúde a um idoso. Sim. Então, a gente, às vezes, um idoso passando mal, a gente tem uma obrigação ali. Se for possível, a gente tem uma obrigação. Porque senão a gente pode responder, inclusive, por uma conduta criminosa. Olha, tá vendo? Importante, né? Por isso que é bom a gente saber, ter conhecimento, viu, Edivan? Obrigada, Vinícius. Tá bom? Um abraço a todos. Eu tô aqui pertinho, viu? Oi? Se tiver com um negócio aí... Não se preocupe não. A gente faz logo uma massagem cardíaca. Não vai acabar de matar, não. Advogado e professor de Direito, Vinícius Cipriano, muito obrigada. Agora 11h37. Vamos pro nosso intervalo comercial, estamos atrasados.